Começa mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Vamos conversar nesta edição com a deputada federal Rosinha da ADEFAL, do PTdoB de Alagoas, e também com o cientista político Eduardo Magalhães. Até já. Plano de saúde e odontologia. Mas antes disso, um plano que foi pensado para a sua empresa. Melhorar resultados, atingir metas e reduzir custos. Igual a você, o Apvida tem esse pensamento. Além de oferecer a maior rede exclusiva do Norte e Nordeste, é a única que monitora o seu tempo de atendimento e espera, para garantir sempre mais eficiência. Se você busca o melhor custo-benefício sem abrir mão da eficácia e da tecnologia, venha para o Apvida. A gente faz bem para a sua empresa. Apvida, saúde e odontologia. O Bom de Negócio é o mais novo e completo classificados online de Alagoas, com a credibilidade dos classificados da Gazeta de Alagoas. Com o Bom de Negócio ficou mais fácil anunciar. Agora, de onde você estiver, poderá adicionar fotos, descrições mais detalhadas e aproveitar a facilidade dos pagamentos no seu cartão de crédito. Não perca tempo e faça agora um bom negócio. É rápido, é prático, é o bomdenegócio.com.br. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Paredão ligado nas vidas dessa até embaixo. Mandei matar um boi pra fazer aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou um fazendeiro, eu quero ouvir que foi que chegou no Brasil. Tenho muito gado no pasto e o bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? Olha que eu tenho uma raiva, que uma maroca e uma... Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. A partir de agora, a gente conversa com a deputada federal Rosinha da ADEFAL, do PTdoB de Alagoas. Ela que assumiu recentemente essa vaga, que era a primeira suplente da coligação, isso em decorrência da nomeação do deputado Marcos Beltrão para o Ministério do Turismo. Deputada, bem-vinda aqui à nossa conjuntura, mais uma vez, depois de muito tempo. Prazer estar de volta. Bem, deputada, como é que está sendo essa sua expectativa em voltar ao mandato, já que a senhora foi deputada por um mandato inteiro, né? E agora na eleição passada ficou como suplente, e de repente surgiu essa vaga. Qual é a sua expectativa para esses 2 anos e poucos meses de mandato? Olha, é uma retomada, né, do trabalho já iniciado no mandato anterior. Ele passou esse período no Executivo Estadual, na Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, uma experiência magnífica. O governador Renan confiou no nosso trabalho, até por conta da atuação, desde a época da ADEFAL, desde antes até nos movimentos sociais, depois no parlamento, tanto municipal como federal, sempre atuando nas áreas sociais, na defesa de direitos humanos, de uma forma geral. E aí eu acho que foi uma experiência muito positiva. Em seguida, fui convidada para assumir a Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério da Justiça. Com a extinção do grande ministério que tinha todas as pastas de direitos humanos, o Ministério da Justiça assumiu todas essas temáticas. E eu tive a honrosa indicação do senador Romário para assumir a pasta. O presidente gostou da indicação e foram 4 meses e meio de também uma experiência maravilhosa.
e muito focada no que foi toda a minha atuação, né, bem direcionada à pessoa com deficiência. Agora, retorno ao parlamento com muita expectativa, né, nesse momento que a gente está vivendo no país como um todo, político e econômico bem difícil, mas eu volto com a expectativa de retomar essa discussão. No mandato em que eu estava, o mandato anterior, os 4 anos a gente batalhou muito para a aprovação da Lei Brasileira da Inclusão, o famoso Estatuto da Pessoa com Deficiência. E ele só foi aprovado no início deste mandato. Então, assim, eu trabalhei muito, mas não tive o prazer de ter aprovado ainda no meu mandato. Agora eu retorno à casa com outra missão ainda com relação ao Estatuto, que é a regulamentação. Depois da aprovação, ainda existem 23 artigos que precisam ser regulamentados, alguns por decretos, outros por lei, e eu retomo aí essa caminhada nessa expectativa de poder contribuir nessa regulamentação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Além disso, alguma proposta concreta? Olha, eu estou na Comissão da Pessoa com Deficiência, já consegui ficar na titularidade, e na Comissão de Seguridade Social e Família, exatamente as áreas sociais e de mais atuação. E também na Comissão dos Direitos da Mulher. Então, assim, essas sempre foram a minha bandeira, né? E nesse momento que a gente está tendo uma mudança radical, né, política e econômica, o anseio, a preocupação da sociedade é de não perder os direitos que já foram garantidos. E o Legislativo vai ser fundamental, não é nem para que a gente avance em mais direitos, ainda não concretizados em lei, mas que a gente não perca aqueles direitos que já conquistamos. E isso é um desafio também para o Legislativo. Então, eu vou com esse foco, com essa expectativa, com esse norte de que a gente não pode retroceder naquilo que a gente já garantiu em lei. Bom, a senhora assumiu e pegou logo pela frente uma matéria muito polêmica, que foi a PEC, que limita os gastos públicos, né? E a senhora, inclusive, votou a favor dessa PEC. E a repercussão tem sido, quer dizer, quem votou a favor da PEC está sendo muito, digamos assim, patrulhado. Isso, não é? Patrulhado por conta dessa posição. Como é que a senhora avalia essas críticas a quem votou a favor da PEC, do limite dos gastos? É a falta de conhecimento, né, do conteúdo e do entendimento do que realmente possa vir a acontecer. Claro que eu não sou dona da verdade e aqueles que defendem também não. Mas eu acredito que a gente está fazendo o dever de casa que deveria ter sido feito há alguns anos atrás. Infelizmente, esse momento que estamos, não só o parlamento, mas o Brasil como um todo, nessa perspectiva tão difícil, muitos vão ter que sofrer, vão ter que pagar a conta, vão ter que sofrer, né, por conta de coisas que não foram feitas no passado. A princípio, eu muito apreensiva e ainda continuo apreensiva, torcendo para que essa escolha tenha sido acertada. De verdade, torcendo que a escolha tenha sido acertada. Estudei bastante, escutei alguns economistas que defendem a aprovação da PEC e aquilo que falam também, que 20 anos é muito tempo, como é que se congela tanto? Primeiro que não é um congelamento, né? Porque vai ser... os investimentos eles vão acompanhar a inflação. Então, não vai deixar não vai paralisar 20 anos com o recurso que está hoje. Isso não é real. As pessoas pegaram essa ideia como se fosse a verdadeira. Não é isso. A inflação vai continuar crescendo, isso é, né, óbvio. Espero que a gente segure o crescimento, que ele não seja tão acelerado como vem sendo nos últimos anos. Mas o acompanhar a inflação vai acontecer. E outra coisa, essa emenda, né, quando ela se concretizar, ou se ela se concretizar, ela não é uma cláusula pétrea que não pode ser mexida de forma alguma. Ela também pode ser revisada quando a população sentir a necessidade. Então, por mais que tenha se colocado 20 anos, se daqui a 5 anos o rumo do país for outro, diferente desse que estamos planejando agora, é possível que haja outra emenda, outra revisão e que a gente possa dar outro rumo diferente do que a gente está pretendendo agora. Deputada, as críticas mais contundentes a essa PEC de limite dos gastos no sentido de que haverá redução de investimentos na educação
e na saúde, ao ponto de prejudicar esses dois serviços essenciais ao cidadão. Quanto a isso, o que é que a senhora tem a dizer? Olha, primeiro, eu tenho acompanhado um pouco do orçamento, principalmente essas 2 últimas semanas, que é o tempo que eu estou no parlamento, e o que eu tenho visto é o seguinte: para o próximo ano já houve um incremento bem grande no orçamento da saúde e da educação. São as 2 pastas que mais vão receber recurso para o orçamento de 2017. Então, vamos dizer assim que ele já entra com a gordura mais do que a gente já tem hoje. Segundo, que com uma boa gestão que já está começando, né, com a redução de custos, com uma boa gestão, redução de custos não quer dizer corte de investimentos nem de gastos, é gestão mesmo do dinheiro que, infelizmente, no serviço público, em geral, ele é, e muitas vezes, mal utilizado. Então, com essa perspectiva de fazer uma boa gestão do recurso, se pretende que sobre mais, e com esse incremento para o próximo ano de 2017, próximo orçamento, ele já vir maior do que é o atual, eu acho que todo o Brasil vai sentir, mas não é a educação e a saúde que vai sentir mais, ou que isso seja realmente o grande problema da questão. Eu acredito que a economia como um todo vai sofrer, que o aperto vai ser como um todo, e também na educação e na saúde. Não acredito que isso seja o maior problema. Bom, além dessa PEC do limite dos gastos, outra preocupação para muita gente é a chamada reforma da Previdência, principalmente aquelas pessoas que estão em vias de se aposentar. Quanto a isso, a senhora o que é que podia adiantar? Eu sei que está apenas 2 semanas de volta à Câmara dos Deputados, mas o que é que a senhora pode nos passar em relação a isso? Olha, Flávio, não chegou ainda nenhuma proposta do Executivo com relação à reforma previdenciária, né? Eu passei 4 meses e pouco no Executivo agora, e a pasta da gente diretamente discute com outras pastas econômicas de planejamento, inclusive, como eu falei, para a regulamentação do Estatuto, tem algumas questões bem ligadas à Previdência, como o BPC, por exemplo, o auxílio inclusão, que é uma novidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a gente vê que há uma resistência de discutir esses pontos agora, porque o Executivo está preparando uma proposta para levar ao Legislativo. Então, eu não tenho conhecimento ainda. Houve-se muito burburinho, muitos rumores, mas eu prefiro esperar, porque essas notícias correm de uma forma, às vezes, tão sem base, né? Sem base, sem fundamento, exatamente, e causa um pânico na população. É claro que, enquanto cidadã, todo mundo tem receio. Enquanto cidadãos, né, todos nós temos receios. As pessoas que estão para se aposentar, eu acho que não precisam ficar com esse receio tão grande, porque há uma coisa no direito, um princípio no direito, que é a questão do direito adquirido, que ele não tem fundamento mexer nisso agora. Então, aquelas pessoas que estão em vias de aposentação, acho que não devem se preocupar. Vai mexer sim quem está aqui no início da carreira, né, de uma perspectiva de trabalhar mais anos. A gente sabe que realmente a reforma previdenciária, a reforma política eleitoral e a reforma tributária, ela precisa ocorrer para que o Brasil tenha realmente um novo rumo. Nenhum programa de governo vai dar jeito no país se a gente não conseguir fazer esse dever de casa tão atrasado. Ok, muito obrigado à deputada Rosinha da ADEFAL, do PTB de Alagoas, pela sua participação nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. A gente volta daqui a pouco conversando com o cientista político Eduardo Magalhães. Uma vida nova começa a aparecer, com mais escolas e educação para os alagoanos. O governo de Alagoas está reformando 70 escolas e novas escolas estão em construção em Arapiraca, São Miguel dos Campos, Coruripe, Murici e Quebrangulo. São até 5.000 vagas para alunos no ensino médio e fundamental. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega.
Plano de saúde e odontologia. Mas antes disso, um plano que foi pensado para a sua empresa. Melhorar resultados, atingir metas e reduzir custos. Igual a você, o Apvida tem esse pensamento. Além de oferecer a maior rede exclusiva do Norte e Nordeste, é a única que monitora o seu tempo de atendimento e espera, para garantir sempre mais eficiência. Se você busca o melhor custo-benefício sem abrir mão da eficácia e da tecnologia, venha para o Apvida. A gente faz bem para a sua empresa. Apvida, saúde e odontologia. Imperdível! Essa é pra você sair do aluguel de vez. Aproveite a grande chance de morar no que é seu, nos bairros Antares e Santa Amélia. Conquiste já o AP dos seus sonhos, com 2 quartos e lazer completo em condomínio fechado. 0 de sinal. Mensais a partir de R$ 199. E subsídios do programa do governo. Ligue já 4004-9000 ou acesse mrv.com.br. O Bom de Negócio é o mais novo e completo classificados online de Alagoas, com a credibilidade dos classificados da Gazeta de Alagoas. Com o Bom de Negócio ficou mais fácil anunciar. Agora, de onde você estiver, poderá adicionar fotos, descrições mais detalhadas e aproveitar a facilidade dos pagamentos no seu cartão de crédito. Não perca tempo e faça agora um bom negócio. É rápido, é prático, é o bomdenegócio.com.br. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas. Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável. Quer passar no Enem? Então se liga aí! Assine a Gazeta de Alagoas e ganhe todas as sextas um fascículo com dicas e questões para você se dar bem no Enem. Receba os fascículos em casa. Assine a Gazeta 4009-7999. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. A partir de agora, a gente conversa com o cientista político Eduardo Magalhães, que vai analisar conosco o resultado da eleição em Maceió, da eleição em todo o Brasil. Professor Eduardo, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa conjuntura. Sempre que tem um fato político relevante, o senhor está sendo convocado e a gente agradece muito honrado pela confiança. Pela sua disposição. Professor, o que todo mundo se pergunta, qual
Qual a mensagem das urnas com essa vitória? Primeiramente, com essa vitória de Rui Palmeira aqui em Maceió e o resultado das urnas de nível nacional também. Olha, a coisa que se vê imediatamente é uma repercussão das grandes manifestações de 2013. O pensamento muito difuso, né? sem organização, sem liderança, sem partidos envolvidos. Mas as ideias e as reivindicações de 2013, elas se manifestam de forma muito clara nessa eleição agora de 2016 e também já com ideias que estão aparecendo no mundo inteiro, que eu chamo de uma geração do milênio, que é uma geração que é jovem, mas é liderada por pessoas que não são necessariamente jovens. O maior líder nos Estados Unidos tem 74 anos de idade e é o líder dessa geração do milênio. Aqui no Brasil você tem grandes lideranças de mais de 60 anos de idade e liderança jovem de 25, 30 anos de idade. Então, essa é a grande coisa que acontece, é que as transformações que o Brasil espera e que precisa que aconteça, elas se manifestam de forma muito vigorosa nessa eleição. No caso particular de Maceió, professor? O caso de Maceió é interessante. Primeiro que tudo, se você observar o aspecto negativo, estava com muito tempo que não havia uma campanha tão mal feita como a campanha do Cícero Almeida. Descaracterizaram uma pessoa que tem muitas qualidades pessoais, transformaram o Cícero num especialista em administração pública, que ele não é. Ele tem assessores muito bons e ele leva o mérito das coisas boas. Mas, ao transformar o Cícero numa pessoa que ele não é, eles descaracterizaram de tal forma que, se você prestasse atenção, parecia que o candidato era o governador Renan Filho, à prefeitura, muito mais do que o Cícero Almeida. E essa descaracterização fez com que o Cícero se sentisse não muito à vontade nos debates, nos discursos, nas entrevistas. E isso foi muito ruim. Ao mesmo tempo, você tem uma administração boa do prefeito Rui Palmeira. Uma administração boa que teve uma repercussão extremamente positiva. Você tem um fato bom que se multiplica, ele se multiplica de forma a transformar uma coisa que vale 10 em algo que vale 50, 60. Então, o uso da imprensa do Rui é muito, muito competente. E ele é uma pessoa extremamente confiável, atrai com muita facilidade, sem ser carismático. Mas ele tem um estilo extremamente pessoal, personalista, e que conquista com muita facilidade a pessoa. E uma coisa de familiar que teve um impacto muito positivo na eleição do Rui. É uma pessoa muito, muito gentil com a família, né? E isso foi muito positivo na eleição. Em relação ao segundo turno, professor Eduardo, duas coisas interessantes. As pesquisas, principalmente a última do Ibope, elas foram desmentidas nas urnas, um pouco percentual, realmente, mas, de fato, a diferença entre Rui Palmeira e Cícero Almeida foi bem menor do que as pesquisas indicavam. É um aspecto. E o segundo aspecto do segundo turno é que, do primeiro para o segundo turno, o Cícero Almeida teve um crescimento maior de votos, apesar de ter perdido, do que o Rui Palmeira. Como o senhor avaliaria essas questões? Olha, as pesquisas vão passar por grandes transformações. Um economista, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, ele agora ele agora resolveu estudar política, ele está se tornando um cientista político. E a área onde ele entrou, principalmente, foi na área, como economista, na área de pesquisas. E ele chegou à conclusão que pesquisa política não pode ser feita por um instituto só. Você só pode confiar em resultado de política se você fizer a média de dois ou mais institutos de pesquisa. Se você fizer as suas avaliações da cena política baseado só no instituto de pesquisa, você provavelmente terá um resultado errado. Então, esse é o primeiro passo. Você vai ter algum instituto que vai ter exatamente esse resultado que você está
indicando que um crescimento do ex-prefeito Cícero Almeida. As pesquisas são usadas aqui de uma forma muito injusta com o eleitor, né? Porque quem tem dinheiro, você publica pesquisa, você divulga, você acrescenta, você dá um colorido diferente e você tem grandes vantagens. Mas a pesquisa é um instrumento extremamente eficaz, mas não é um instrumento que é para ganhar a eleição. Ela é para orientar no que se deve fazer durante uma campanha. Professor Eduardo, o que se esperar de um segundo mandato do Rui Palmeira? Eu pergunto isso porque, normalmente, existe até uma síndrome do segundo mandato. Normalmente, o segundo mandato nunca é igual ao primeiro, sempre é pior. É terrível, que a ideia dos franceses com essa reeleição era que o segundo mandato fosse melhor do que o primeiro, né? O caso do Rui é extremamente peculiar. O Rui, se você pensar numa orquestra sinfônica, o Rui passou a ser primeiro violino da orquestra. Não vou explicar o que é que eu estou dizendo com essa metáfora, mas o Rui hoje é primeiro violino e a administração dele não vai ser de 4 anos. Essa administração é uma administração de 2 anos. E uma administração que será muito difícil pela situação extremamente delicada das finanças do município e, pior, a dependência que existe do município no governo federal, que também está falida. Então, não tem que esperar grandes realizações da parte material, de realizações materiais. Na parte de política, a posição do prefeito Rui Palmeira se torna extremamente vigorosa a nível nacional. Você veja que a capacidade dos Palmeiras, pense no Guilherme não foi vice-presidente da República por algo que não foi do controle dele, mas ele deveria ter sido eleito vice-presidente da República com Fernando Henrique em 94. Guilherme, pai de Rui. Guilherme, pai de Rui. Então, essa capacidade de saber trabalhar no Senado Nacional, o Rui herdou. Até porque todo o treinamento dele foi em Brasília, junto ao que havia de mais competente por parte do PFL, naquele momento, onde ele teve treinamento, e também no tempo que ele trabalhou com o senador Renan Calheiros. O senhor disse que a tendência é o prefeito Rui Palmeira só ter mais 2 anos de mandato. Significa dizer que ele seria candidato a governador? Eu apostaria hoje que o Rui é candidato a governador do Estado. Inclusive, o comportamento dele em relação ao governador Renan Filho já era construindo-se como adversário natural de Renan em 2018. A propósito, há cerca de 2 anos atrás, aqui mesmo a gente conversando nessa conjuntura, o senhor dizia que no futuro Rui Palmeira seria concorrente de Renan Filho pelo governo do Estado. Estou repetindo. Está chegando, a sua previsão está se confirmando. Deve se confirmar, porque o grande vitorioso nessa eleição do Brasil foi o PSDB. E não foi vitória de um indivíduo, foi do partido. Né? Você pode atribuir ao Alckmin, né, o fato do ABC paulista todo ter saído do PT e hoje ter prefeitos, principalmente do PSDB, no Rio Grande do Sul, 7 prefeitos de capitais do PSDB. Então, o PSDB saiu muito forte, a sigla do PSDB, mas, principalmente, esses líderes do PSDB, que não precisam ser líderes, digo de novo, de 30 anos de idade em 25, pode ser de 60, de 70. Eles correspondem a essa nova geração do milênio que vai prevalecer no Brasil. O prefeito de São Paulo é um exemplo maior. Uma pessoa sem nenhuma história política, de repente, se elegeu prefeito no primeiro turno, no coração do petismo, com excelentes candidatos que ainda disputamos. Esse é um candidato natural a presidente da República em 2018, com essa geração do milênio que se manifestou muito forte, que 1/3 dos eleitores não votaram.
Em algumas capitais, 40% dos eleitores não votaram. Ou votaram em branco ou nulo, ou não. Quanto a isso, o senhor acha que já estaria chegando a hora do voto facultativo? Mas ele já é quase facultativo. Você paga R$3,50. R$3,50, pois é. E você justifica. Qualquer coisa justifica porque você não votou. Mesmo que seja facultativo. E nós estamos demorando muito a tomar essa decisão, porque se você, nos países que passaram para o voto facultativo, na primeira eleição é trágica. Você tem países de 70% na primeira eleição não votarem. Né? Aqui no Brasil, do jeito que nós somos, se você fizer facultativo, é uma coisa de 90% dos eleitores não vão votar. Então, foi muito arriscado. Mas não pode continuar com essa farsa do voto obrigatório quando ele não é realmente obrigatório. Né? É completamente facultativo. Voltando um pouquinho para o plano local. Professor Eduardo, sobre Rui Palmeira, o senhor falou que a tendência é ele ser candidato a governador pelo PSDB em 2018. E em relação a Cícero Almeida, qual o futuro político de Cícero Almeida na sua avaliação? Olha, você pegar uma história, você estava mencionando aqui 74, e em 74 surge um grande nome aqui na política de Maceió, que é o vereador Camucé. Fenômeno político. Durante 3, 4 mandatos, ele é o vereador mais votado. Na última eleição que ele disputou, não teve 1.000 votos. Fenômeno político, ele não tem explicação. Aquele, no caso do Camucé, que eu me lembre, foi o desgaste do então prefeito Djalma Falcão, irmão dele. Mas o desgaste do fenômeno é pessoal. Ele não é afetado pelos outros, não. Da mesma forma que ele não se elege por causa dos outros, ele perde a eleição por causa dele. É o fenômeno Cícero Almeida. O Cícero Almeida é o fenômeno que se elegeu vereador, se elegeu deputado, se elegeu prefeito da capital e brilhou como um cometa. Da mesma forma que ele surge, ele desaparece. E o fato de ter sido descaracterizado durante essa eleição vai ser difícil para ele se reconstruir, principalmente porque ele não é parte desse grupo pelo qual ele foi candidato a prefeito da capital. Ele não é parte desse grupo. Ele hoje vai ser esquecido e não vai ter onde se reconstruir. A reconstrução tem que ser dele a partir da história dele, de motorista de ônibus ou comprador de ônibus, e de um homem simples da música, da festa, da alegria, do favor. Esse desapareceu. Nós tivemos um caso, além desse do Camucé, do vereador Pedro Falcão, que foi do também radialista, igual ao Cícero Almeida, que foi o Sabino Romariz. Mais rápido ainda. Em 86, ele foi eleito com cerca de 35.000 votos, deputado estadual. 4 anos depois, perdeu a eleição, só teve 2.400 votos. E encerrou a carreira. Não tinham mais para onde seguir. E em 88 ele foi candidato a prefeito da capital, desastroso. Né? Então, o fenômeno, como o Cícero, é muito difícil. Obviamente, com 189.000 votos aqui, é uma coisa, mas ele já teve uma votação muito grande, saiu com 84% de aprovação, e mal se elegeu deputado federal. Mal se elegeu, foi o penúltimo colocado para a eleição de deputado federal, e ele julgava que teria 150.000 votos. Então, essa eleição é muito ruim para o deputado Cícero Almeida, muito ruim. Ele vai ter que se reconstruir com muita dificuldade, porque as bases também começam a descobrir que novos valores se levantam, novos heróis, e ele tem que ser reconstruído, ele tem que se autoconstruir de novo, e vai ser difícil. Professor, eu conheço muita gente que deixou de votar em Cícero Almeida, até não simpatizava muito com Rui Palmeira, pelo apoio dos Renães, pai e filho, a Cícero Almeida. O senhor acha que isso, de fato, desgastou o candidato a prefeito? Não. Vai desgastar mais adiante. Essa operação Lava Jato, ela vai atingir a grande maioria dos detentores de mandato no Brasil e ex-detentores de mandato. E isso aí você vai ter uma situação extremamente difícil, tanto para o governador como para o senador. Não tem como se esconder as dificuldades que o senador Renan Calheiros vai ter a partir dessa semana.
porque vai ser julgado o caso da empreiteira que pagava uma pensão dele. E esse vai ser o primeiro. Uma vez, dependendo do resultado da votação do ministro, você pode ter outras ações que estão lá no Supremo Tribunal que sejam colocadas, postas a julgamento. A situação é difícil. Agora, a derrota do Cícero é porque ele não era Cícero. O Renan Calheiros assumiu a candidatura. Mas o Renan, filho do que o pai pouco apareceu. O pai não apareceu. O pai não apareceu, inclusive, no interior. E havia um projeto, o governador e o senador tiveram derrotas muito grandes. Os grandes municípios do estado, todos os Renans, os Calheiros perderam. A única cidade grande onde eles ganharam foi Penedo. Né? E o resto, você olha todas, foram 37 vitórias, mas você tem 37 municípios, algum município com 6, 7 mil eleitores. É mais ou menos como em nível nacional, o PMDB fez mais prefeitos esse ano do que o PSDB, mas o PSDB teve mais votos, muito mais votos do que o PMDB. Isso principalmente por causa de São Paulo, né? Que a vitória do PSDB em São Paulo é gigantesca. E outra coisa que vai acontecer, Flávio, é que a posição do Alckmin para o futuro, com o relacionamento excelente que ele tem com o PSB, ele pode ser candidato a presidente da República tanto por um partido como o outro. E tanto sendo por um partido como o outro, ele tem um tempo de televisão que vai ser extraordinário, porque tem 2 grandes partidos que vão apoiá-lo. Então, quem sai muito fortalecido é o governador Alckmin. No entanto, ele não se identifica com essa geração do milênio. Quem se identifica com a geração do milênio é o João Dória. Como esse prefeito, que é deputado federal, esse prefeito Marquesan, que tem uma história política familiar, esse outro que vai se destacar num instante. Prefeito eleito de Porto Alegre. De Porto Alegre. Vai se destacar instantaneamente. E outra maneira, você tem que ver uma pessoa que é muito discreta, tipo Rui Palmeira, mas que teve uma vitória maiúscula, é o prefeito de Belém, de Salvador. O prefeito de Salvador, que vai surgir outra. Os Gomes, o Círio Gomes, ganharam a eleição para prefeito do Ceará. Ciro Gomes é candidato a presidente. Mas esse não se identifica com a geração do milênio, porque é completamente louco. A geração do milênio é muito sensata, sabe? É muito humana, é muito baseada em valores espirituais. E o Ciro Gomes não tem essa disciplina pessoal para se identificar com essa geração do milênio. Então, você não pode dizer nesse momento que o candidato natural... O Aécio teve derrotas fragorosas. Segunda derrota consecutiva em Belo Horizonte é muito ruim para um presidente de um partido e um ex-candidato a presidente da República. E o outro candidato do pré-candidato, quer dizer, suposto pré-candidato do PSDB, José Serra, agora já está aparecendo o nome dele em questões aí de doações... Pronto, esse não católicas, digamos assim. Muito ruim, ele vai ser afetado só o que se presume que aparecerá nessa delação premiada já coloca o José Serra numa situação difícil. Professor, uma questão relevante que aconteceu nesse domingo. Os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff não foram votar. O que significa isso para o senhor? Um absurdo. Você não pode acreditar que o processo eleitoral ele depende do funcionamento do processo e da eleição em si. E você, como um ex-presidente da República, deixar de exercer o seu direito extraordinário de escolher os seus representantes, 2 ex-presidentes da República não votarem, é uma coisa inadmissível e não é de surpreender que o PT tivesse passado por essa derrocada terrível, porque os seus líderes não têm a consciência cívica. Isso é falta de civismo, tanto de um como o outro. Todo o discurso do Brasil e da pátria, tudo conversa mole. Não há como se justificar de um ex-presidente da República não participar de uma eleição. Professor Eduardo, para encerrar,
PSDB, PMDB, os maiores vencedores nas eleições municipais deste ano. O senhor acredita numa dobradinha PMDB, PSDB em 2018 para presidente? Essa dobradinha não vai surgir mais. Você vai ter, o PMDB vai ter grandes dificuldades, porque a Lava Jato vai atingir profundamente o PMDB. O PMDB, durante os últimos 20 anos, tem sido parte do poder, tem sido parte dos governos, sem ser governo. Mas as sequelas negativas, todas elas virão aparecer se a Lava Jato continuar funcionando do jeito que tem continuado até agora, tem funcionado até agora. Então, acho muito difícil você ter essa dobradinha. Eu acho até impossível. Mesmo porque o presidente da República não será candidato à reeleição. Outro presidente, ele poderá ser, ele tem o direito de ser candidato, mas seria muito difícil para ele fazer uma campanha repetindo 1000 vezes que não seria candidato. E ele tem dito que não, pois é, não então, será candidato. Seria muito difícil, mas a dobradinha PSDB-PMDB dificilmente ela vai prosperar. Ok, muito obrigado ao professor Eduardo Magalhães, cientista político, pela sua participação aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.